Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque 2, de 1 a 4. Abacuque 2, de 1 a 4. Já está projetado, pode ler daqui, por favor. Vou subir à minha torre de vigia, esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere. Ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas devem ser fiéis a Deus. Agora pega esse mesmo texto, o versículo 4, Abacuque 2, 4, na Ferreira de Almeida, por favor. Na Ferreira de Almeida. Já mudou? Tá certo. A mensagem é: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque é um livro de crises. É um livro que a gente olha e diz assim, parece ele dizer assim para a gente: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está percebendo o que está acontecendo? E o profeta está percebendo o avanço dos caldeus, e os caldeus vão tomar o povo. Os caldeus vão invadir Jerusalém e vão tomar o povo. Então esse é um livro de quem reclama a demora das coisas. É um livro de quem se ressente pela demora das coisas. A profecia leva de 30 a 40 anos para se cumprir, na verdade. Essa invasão se dá em 605 anos antes de Cristo, parte dela. 594 anos de Cristo, uma segunda parte. E a terceira parte, 586 antes de Cristo. Numa dessas invasões, Daniel é levado cativo. Aquela história que você conhece tão bem, de Medraque, Sadraque, Abednego, que eles são levados. É numa dessas três invasões. E Deus manda que Abacuque registre o que está vendo. Abacuque, registra o que você está vendo. E o texto diz: eu me colocarei na minha sentinela. Eu me porei na sentinela diante dos muros de Jerusalém. Subirei a minha torre de vigia. O que é isso, irmãos? A torre de vigia, o profeta fala o que realmente nós não fazemos. Em dia da dificuldade, uma coisa que a gente não faz é justamente subir para onde a gente deve, correr para onde a gente deve correr para a torre de vigia, esse lugar onde o coração espera, onde a alma sossega, o lugar onde eu me aquieto, onde a minha alma se aquieta. Eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria falar sobre essa necessidade que existe dentro de nós, da nossa alma se aquietar. A gente não para. A verdade é que a gente não para. Há uns que param. Há os que param diante de pedras, cristais. Há os que param diante de pequenas pirâmides.
aos que param diante de água nascente. Cá para nós, a gente não para, e quem para diante de coisas erradas. Eis que eu subirei a minha torre de vigia, vou para esse lugar onde o meu coração espera, onde a minha alma sossega, lugar onde eu me aquieto. Abacuque está falando disso, irmãos. Abacuque está falando sobre parar. Abacuque recebeu uma ordem de Deus: escreve. E ele vai para esse lugar. Sabe como é que é esse lugar que ele vai? Não é nenhum lugar ermo, não é nenhum monte. Ele vai provavelmente para a parte de cima dos portões de Jerusalém, e fica de lá. Ele diz assim: eu vou ficar esperando o que o Senhor vai fazer, eu vou ficar aguardando o que o Senhor vai fazer. Irmãos, Deus dá uma ordem para ele: Abacuque, escreve o que eu vou te falar. Como eu disse, ele está vivendo um momento difícil, e Deus dá uma ordem que ele escreva em tábuas, que quando as pessoas passem correndo, as pessoas consigam, até os que passarem correndo, consigam ler e entender. O que isso diz para a minha vida? Diz para a minha vida que existem experiências que eu estou vivendo hoje, e as minhas experiências com Deus, quando elas são experiências do coração, elas devem ser contadas para os outros. Existem experiências que você está vivendo hoje que você devia contar para os outros. A sua experiência com Deus. A gente devia parar e contar como Deus está sustentando a gente. O livro de Abacuque é um conjunto de informações que nos encorajam a acreditar e colocar a nossa confiança em Deus. E quando ele diz escreve, ele está dizendo assim: conta como eu estou agindo contigo. Abacuque tem uma missão profética. Às vezes a gente acha que missão profética é prever o futuro, né? Alguns acham que, porque tem o profeta, na igreja o irmão foi usado como profeta, foi usado em profecia. O profeta, nesse contexto, não tem nada a ver com prever o futuro. O profeta é aquele que olha para o presente, e a partir do presente ele diz sobre as coisas do futuro. É igual o outro que vê a outra agarrada num monte de doce e sendo diabética, ele diz assim para ela: minha irmã, isso não vai terminar bem. Ele está sendo profeta? Ele está prevendo o futuro? Ele não está prevendo o futuro, ele está prevendo o presente que está na frente dele, aquele prato repleto de doces e bolos. Então tirem da cabeça a ideia de que profecia necessariamente são coisas do futuro. Claro que profecias são coisas do futuro. Se você derrubar essas árvores, toda essa contenção vai cair no rio, vai assorear o rio vai morrer. Se você tirar as matas ciliares da ponta dos rios, claro, todo o rio vai escorrer, o rio vai cair dentro da água, o próprio rio vai morrer. Eu não estou prevendo o futuro, eu estou falando do presente. Abacuque fala ao povo no momento do presente, e ele fala das coisas do futuro. Ele diz assim, diz duas coisas. Ele fala ao soberbo. Volta naquele versículo, por favor, no 4. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele. Me ajuda aí agora você a explicar para mim esse primeiro versículo. A sua alma não é reta em quem? Em quem? Não ouvi.
Não, vamos de novo. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele. Vamos lá. O que ele está tentando dizer com isso? A sua alma não é reta nele. Em quem? Não. Nele mesmo. O texto está dizendo. O nele nem está maiúsculo. A sua alma não é reta nele. Ele está dizendo que ele é todo torto por dentro. Ele está dizendo que a sua alma se transformou num labirinto. Ele está dizendo que a sua alma, que ele está absolutamente com caminhos confusos por dentro, porque ele não é reto dentro dele. Então a gente está estudando o texto, o homem que se esquece de Deus, ele fica confuso por dentro e por fora. O primeiro recado que a gente começa a entender é o homem que se esquece de Deus não fica reto por dentro, as coisas não são retas por dentro dele. A segunda coisa é: o justo viverá pela fé. Me ajuda aqui, Renan. O justo viverá pela fé. Como assim o justo viverá pela fé? Irmãos, o justo viverá pela fé, tem duas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação: o justo viverá pela fé, porque ele não depende da variação das suas emoções. O justo viverá pela fé, porque ele não depende da variação das circunstâncias. Então, irmãos, é isso. Ele diz assim, no versículo, o justo, ele faz duas aplicações. Ele fala do homem soberbo, aquele que não olha para Deus. Aquele homem que não olha para Deus, ele é o quê? Ele é torto por dentro. Significa que a vida dele é uma confusão, significa que além da vida dele ser uma confusão, é como se ele vivesse absolutamente um labirinto perfeito. E a segunda questão que esse texto traz para a gente é: o justo viverá pela fé. Eu trouxe você nessa noite, você foi convidado nessa noite para ouvir versículos que você já conhece, versículos que você conhece muito bem, mas você esqueceu. O justo viverá pela fé. O que significa o justo viver pela fé? O justo viver pela fé, dentre tantas coisas, significa duas coisas. A primeira delas: não dependo da variação das minhas emoções. A segunda dela: não dependo da variação das circunstâncias. Quando eu digo não dependo da variação das emoções, é que existem pessoas que só acham que uma coisa é espiritual quando a gente sente. Deus está nisso. Eu senti a presença de Deus. Por que tu sentiu a presença de Deus, Renata? Porque eu me arrepiei. Entenderam? A gente não pode acreditar que a nossa espiritualidade depende das nossas emoções. É muito bom as emoções. É como se a gente fizesse assim, imagina que um trem. Está imaginando um trem? A parte da frente do trem é o Espírito Santo. O segundo vagão é a razão. E o terceiro vagão é a emoção. Quem leva a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade é quem? O Espírito Santo, Deus. Mas o segundo vagão que eu considero é a razão, porque o culto é racional. Mas eu não posso me esquecer da terceira, que é a emoção. Mas o que eu não posso acreditar é que eu posso viver a vida a partir apenas das emoções que eu sinto. Se eu estou mal, eu digo assim: eu estou mal espiritualmente. Não, você não está mal espiritualmente, você está triste. Eu estou bem espiritualmente. Não está, você não está bem espiritualmente. Você está alegre porque você está ganhando bem, porque as coisas estão bem, porque os meninos estão bem na escola. Por isso que você não está bem espiritualmente. Viver pela fé significa não depender da variação das minhas emoções. Segunda coisa, não depender da variação das circunstâncias. Isso é viver pela fé. Abacuque fala porque ele toca
na nossa vida para dizer para a gente que o justo vive pela fé, não pela variação das emoções e não pela variação das circunstâncias. O justo viverá pela fé porque ele não depende das circunstâncias. O justo depende de Deus. O justo viverá pela fé, a fé que nos estrutura, a fé que nos põe de pé e a fé que nos prepara para ouvir o que a gente não quer ouvir. E o que eles vão ouvir é Deus dizendo para eles: sou eu quem está enviando os caldeus. Ele não estava preparado para isso. Eu não sei se aquele povo estava preparado para isso, mas cabia ao profeta dizer: você tem que estar preparado para fazer a sua oração para Deus, sabendo que Deus ouve a sua oração, mas às vezes você pode ouvir de Deus que eu estou enviando os caldeus. Eu fui fazer uma visita essa semana. E como a gente reage diante de uma coisa, do ponto extremo da vida? Como a gente reage quando a gente descobre que a gente está num ponto extremo da vida? Uma das coisas, uma das chances que a gente tem nessa vida é de reparar na bondade e no cuidado de Deus. No ponto extremo da vida, nós observamos o olhar de Deus, nós observamos a mão de Deus. Abacuque fala para a gente o que Mateus repete: estou convosco todos os dias. O Deus que conta o número das estrelas e chama pelo nome, e chama cada uma pelo nome, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que cuida da nossa vida. A gente precisa entender que mão é essa que eu estou segurando, a gente precisa entender isso. Isaías 43 vai dizer que, projeta para mim, por favor, você tem aí Isaías 43. Pai, ainda que houvesse projeta do 1 até o 13. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eu serei contigo. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, eu sou o teu Salvador. Te dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, dignos de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, a juntarei no Ocidente. Direi ao norte, entrega, direi ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos que estão chamados pelo meu nome, os que eu criei na minha glória, os que eu formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego, é surdo, que ainda tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e elas que se justifiquem, para que ouça e diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e creiais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, assim diz o Senhor: eu sou Deus. Antes que houvesse, digo, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Todos juntos. Agindo eu, quem o impedirá? É isso, eu quero trazer nessa noite para você
a lembrança de textos que você conhece, e um deles é esse: agindo eu, quem os impedirá, mesmo quando nós passamos pelo fogo, mesmo quando nós passamos pelas águas, mesmo quando nós enfrentamos momentos difíceis, a gente precisa crer nisso, nessa frase: agindo eu, quem impedirá? Repete comigo, por favor, bem rápido, porque tu estás comigo. Só essa frase, repete. Vou apontar e você repete, tá? Tudo bem? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. É isso, irmãos. Habitarei. A gente precisa crer que o Senhor está com a gente. Agindo eu, quem me impedirá? A conversa com Abacuque é: eu criei você. A conversa com o profeta Jeremias, Isaías é: eu criei você, eu redimi você, você é meu, mesmo que você passe pelas águas, mesmo que você passe pelo fogo, não tenha medo. Então, creia, você é valoroso para mim, descansa tua alma no meu cuidado, descansa tua alma agir, porque quando eu agir, ninguém vai deter, não há nada. Quantas vezes a gente fica com aquela alma duvidosa que as crianças de 10 anos, quando estão estudando a Bíblia, começam a ter. E aí, tio, mas o homem pecou, o homem se distanciou de Deus, e agora? Agora eu vou levantar o descendente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. E agora? Mas a maldade se alastrou no mundo. Eu recomeço tudo, mandarei as águas, e as águas cobrirão a terra, e eu recomeço de novo. Mas o dilúvio não foi suficiente, porque eles começaram a brigar entre eles, depois do dilúvio, e aí, então eu vou confundir as línguas, e vou espalhar os povos da terra. Não, mas você tinha prometido que haveria um povo só, uma só nação, um só Senhor, mas eu enviarei um descendente, e desse descendente, a sua descendência abençoará todos os povos da terra. Mas esse homem que o Senhor mandou, a mulher dele é estéril, eu vou dar filho para ela, Sara, né? Mas a nora é estéril, eu vou dar filho para ela. A neta é estéril, eu dou filho para ela. Estou falando de Rebeca e de Raquel. Mas o povo agora está preso no Egito, eu tiro. Mas tem um mar agora, eles não conseguem fugir porque tem um mar, eu abro. Agora esse povo medroso está andando pelo deserto, não tem problema, eu vou botar uma chama, e eles vão se aquecer de noite e de dia, eles terão uma nuvem sobre ele. Mas o descendente chegou, o descendente da mulher chegou, e eles crucificaram. Eu ressuscito, porque agindo eu, a história da Bíblia toda escrita nessa perspectiva, sempre de pontos extremos, para dizer para nós: agindo eu, quem impedirá? Ele mostra a história de Adão, ele mostra a história de Jacó, ele mostra a história de Rebeca, ele mostra a história de Bila, ele mostra a história de Raquel, ele vai mostrando a história do povo, ele mostra o povo no cativeiro, ele mostra os sofrimentos do povo no cativeiro, ele vai mostrando o dilúvio, ele mostra a Torre de Babel, tudo em pontos extremos, para dizer que, agindo eu, quem impedirá? Nós precisamos entender que o futuro não precisa ser como eu desejo. Nós precisamos entender um presente de Deus. É eu entender que o futuro não precisa ser como eu desejo.
A nós só cabe a redenção, a gente se render, a rendição. A nós só cabe o descanso, porque o Senhor diz: tu és meu, a tua vida me pertence. Então, irmãos, deleita-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Agindo eu, quem impedirá? Deus não está ausente. Ele pode não estar se movimentando do jeito que eu espero, ele pode estar quieto, mas Deus não está ausente. Nós tivemos um encontro com jovens, e tanto o Vinícius como o Lúcio falou das duas lupas. É como se Deus usasse duas lupas, uma menor e uma maior. E com a lupa menor, ele olha e vê José do Egito sendo jogado numa cisterna. E imagine a cena de José olhando para cima e vendo os irmãos lá, olhando para ele lá de cima. E ele jogado dentro da cisterna. Depois os irmãos amarram ele e vendem ele. Como é que Deus permite isso? Ele sofre prisão, ele é acusado pela mulher de Potifar, mas havia uma lupa maior, graças à vida de José, graças à presença de José, as pessoas não morreram de fome. Por quê? Porque todos iam morrer, inclusive o povo do Egito, inclusive o povo de Deus, todo mundo ia morrer de fome, porque seriam 7 anos de fome. E quem atua naquele momento, quem age naquele momento é José, quando ele interpreta o sonho para dizer para mim e para você que Deus olha para uma lupa pequena, e essa lupa, a gente vê até o mal. A gente vê as coisas que acontecem nessa vida, mas existe uma lupa maior, porque Deus está dizendo: eu tenho o controle de tudo, eu olho pela lupa maior. Às vezes a gente olha pela lupa menor e só consegue enxergar José caído dentro de uma cisterna, vivendo um sofrimento horroroso, mas a gente não consegue entender que existe uma lupa maior. A gente olha para a vida de Jó e vê Jó coberto de doenças e de perdas e de sofrimento, mas a gente não consegue olhar para Jó e entender que há um Deus que ele reconhece, diz que eu só te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Existe um Deus com 2 lupas, e você só tem uma. Então creia nesse Deus e diga: agindo eu, quem impedirá? Lucas 1, 46 a 55. Eu sempre trabalho num texto só, de maneira expositiva, mas hoje eu estou trabalhando em vários textos para poder trazer você para esse texto. Então disse Maria: minha alma me engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração aos que o temem. Presta atenção, hein? Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, o despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão, a sua descendência para sempre, como prometera, pois, aos seus pais, aos nossos pais. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, que ele está dizendo aqui, que ele derrubou do trono os poderosos. Se você tem alguma preocupação com o que vai acontecer politicamente no Brasil, ele derruba do trono os poderosos. Ele derruba, ele não faz chegar, ele não faz subir. E se fizer, entenda, agindo eu, quem impedirá? É o Senhor que está no controle. A gente está preocupado com o que vai acontecer nas eleições. Qualquer poderoso que chegar ao trono de maneira ilegítima será derrubado, e qualquer poderoso que esteja no trono e não mereça estar no trono será derrubado, porque agindo eu, quem impedirá? Você não precisa ficar com medo do que vai acontecer nas eleições, nem um pouco de medo. Aliás, você não podia nem discutir sobre esse tema,
Porque agindo eu, quem impedirá? Não tema, no momento certo, o Senhor vai fazer agir a sua mão. No momento certo. Eu quero que você acalme o seu coração e ouça a voz dizendo para você: filho, calma, calma. Eu tenho nas minhas mãos toda a história. Eu tenho nas minhas mãos todas as histórias. As notícias que você tem não são as últimas. As notícias que chegam a você não são as últimas. Porque quem tem as últimas notícias é Deus. Agindo eu, quem impedirá? Vocês lembram no caminho de Emaús? O povo está indo embora, cabisbaixo e triste. Jesus ressuscitou e está no caminho de Emaús. Quando ele encontra com o povo, o que houve? Jesus pergunta para eles: o que houve? O que houve? Ele fala assim: só você não sabe das últimas notícias? Mataram Jesus de Nazareno. Ele que era Jesus conversando com ele, tá? Eles não reconhecem Jesus. Jesus conversando com ele pergunta: o que houve? Ele fala assim: mas você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus de Nazareno, homem bom. Olha, e ele que dizia, que ele iria libertar Israel. Aí Jesus fala para ele, fala assim: volta para Jerusalém, porque a última notícia é que ele ressuscitou. Você não tem a última notícia. A última notícia não está na sua mão. Você não tem a última notícia. Deus sussurra no nossos ouvidos: espere em mim. Enche o teu coração de esperança. Vamos descansar a nossa alma nas mãos de Deus, porque a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Não existe a gente viver com esses cuidados todos, porque na verdade dias de cuidado são dias de fé, dias de dificuldade são dias de fé, dias de temor são dias de fé, porque agindo eu nada impedirá. Entre a promessa e o cumprimento existe um tempo. Entre a promessa e o cumprimento existe um tempo. Entre a promessa que foi dada para Abacuque e o tempo da realização levou 40 anos. O que eu vou fazer quando a notícia não chega? O que eu vou fazer quando os problemas não se resolvem? O que eu vou fazer enquanto eu espero aquilo que o Senhor disse que ia acontecer, que era a chegada dos caldeus? O que eu faço? O justo viverá pela fé. Fé que sobrevive à espera. Fé que não se desespera frente à sensação da demora. Seu imediatismo tem te corroído. O seu imediatismo tem te corroído. Para de querer tudo para ontem. O tempo não está contra nós. O tempo está ao nosso favor. Para de querer tudo para ontem. O tempo não está contra nós. O tempo está a nosso favor. Fé tem que traduzir-se em permanência. Acontecimentos é por causa de. Fé é apesar de. Eu vou repetir. Quando a gente se encontra com um acontecimento, a gente diz, é por causa de. E quando a gente vive por fé, a gente diz, apesar de. Os acontecimentos têm as suas raízes no tempo. A fé tem as suas raízes na eternidade. Porque o justo viverá pela fé. Então não interessa o cenário que se abre diante de você. Porque quando Deus quer, Deus faz. A
porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agindo eu, quem impedirá? Nós estamos nas mãos de Deus. Nossos filhos estão nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E o Brasil está nas mãos de Deus. E que se vier os caldeus, se os caldeus assumirem o poder, agindo eu, quem impedirá? Esse recado tem que invadir a nossa alma e fazer a nossa alma sossegar, porque nós somos de Deus, vivemos para Ele, cremos nele e nos movimentamos na sua direção. O justo viverá pela fé. Creia nisso. Você que vive uma causa absolutamente impossível, creia nisso. Você que vive um momento absolutamente difícil na vida, creia nisso. Erga sua voz e creia nisso. Nós vamos nesse momento orar. Nós temos algumas pessoas que carecem muito da intervenção de Deus e do milagre. Temos a nossa irmã Carol, que se mantém na internação. Ela deve estar na 8ª ou na 9ª internação. E ela não melhora. Nós temos o João, se agarrando num fio de vida, fome de viver. A gente desperdiça tanto a vida. Tem gente se agarrando num fio de vida com muita vontade de viver. Nós vamos orar por ele. Nós vamos botar o nome dele nas nossas orações e dizer para nós mesmos, agindo eu, quem impedirá?